Olá, sejam todos bem-vindos a este canal, a este projeto Bíblia em um ano. Hoje, quinta-feira, como bem todos sabem, hoje leremos 4 capítulos e por isso achamos melhor dividir este vídeo em 2 partes. Então agora, ao meio-dia, você estará ouvindo a primeira parte e às 18 horas você estará assistindo a segunda parte. Agora leremos Gênesis, capítulo 26 e capítulo 27. Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos junto ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 26. Deus livra Isaque e Rebeca de uma desonra. E houve fome na terra, além da primeira fome que houvera nos dias de Abraão. E Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que te direi. Permanece nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua semente darei todas essas regiões, e cumprirei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E farei multiplicar tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou minhas ordens, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar, e os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua mulher. E ele respondeu: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que dizia ele: Os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, depois de permanecer ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que de certo é tua mulher, e como disseste é minha irmã? E Isaque lhe respondeu: Porque eu disse para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: Que é isso que nos fizeste? Alguém do povo poderia ter se deitado irrefletidamente com tua mulher e terias trazido culpabilidade sobre nós. E Abimeleque deu ordens a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 por um. E o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu, e assim prosseguiu e cresceu até se tornar muito grande, pois possuía ovelhas e possuía vacas, e grande número de servos, e os filisteus o invejavam, pois todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam entulhado e enchido de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, pois é muito mais poderoso que nós. E dali partiu Isaque, e armou sua tenda no vale de Gerar, e ali habitou. E Isaque cavou outra vez os poços de água que haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nomes que seu pai os chamara. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. E chamou o nome do poço Ezeque, porque se desentenderam com ele. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele Zitná. E apartou-se dali e cavou outro poço, e sobre esse não se desentenderam, e chamou o nome dele Reobote. E disse: Pois agora o Senhor nos abriu espaço, e seremos frutíferos na terra. E subiu dali para Beceba. E o Senhor apareceu-lhe naquela noite e disse: Sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente por amor de meu servo Abraão. E ali edificou um altar, e invocou o nome do Senhor. E ali armou sua tenda, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi de Gerar até ele, com Alzate, um de seus amigos, e ficou o comandante de seu exército. E Isaque lhes disse: Por que vieste a mim, visto que me odiais e me mandaste embora? E responderam: Vimos que de certo o Senhor estava contigo e dissemos: Haja agora juramento entre nós
entre ti e nós, e firmemos uma aliança contigo, de não nos fazeres mal, visto que não te tocamos, e só te fizemos bem, e te despedimos em paz. Eis agora o bendito do Senhor. E ele lhes deu um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se cedo de manhã e juraram um a outro. E Isaque os despediu e despediram-se dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhe falaram do poço que havia cavado e lhe disseram: Achamos água. E ele chamou-o Seba. Por isso o nome da cidade é Beceba, até o dia de hoje. E Esaú tinha 40 anos de idade quando tomou por mulher Judite, filha de Beere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, e os quais trouxeram aflição a espírito de Isaque e Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaque abençoa Jacó em nome de Deus. E aconteceu que, estando Isaque velho, com a vista fraca, de modo que não podia enxergar, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: Meu filho. E este respondeu: Aqui estou eu. E ele disse: Eis que agora estou velho, não sei o dia de minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, e sai ao campo, e apanha-me alguma caça, e prepara-me uma carne saborosa como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi para o campo apanhar a caça que traria. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me uma caça e prepare-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes de minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz no que te ordeno. Vai agora ao rebanho e de lá das cabras traze-me 2 bons cabritos, e farei dele uma carne saborosa para teu pai, como gosta. E a levarás a teu pai para que coma e te abençoe antes de sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. Meu pai pode ser que me apalpe, e lhe parecerei enganador, e trarei maldição sobre mim e não bênção. E a mãe lhe disse: Sobre mim recai a tua maldição, meu filho. Apenas me obedece a voz, e vai e traze-me-os. E ele foi e os tomou, e o trouxe à mãe. E a mãe fez uma carne saborosa como seu pai gostava. E Rebeca tomou as vestes especiais de Esaú, seu filho mais velho, as quais estavam com ela na casa, e a pôs sobre Jacó, seu filho mais novo, e a pôs as peles dos cabritos sobre as mãos dele, e sobre a lisura de seu pescoço, e entregou nas mãos de seu filho Jacó a carne saborosa e o pão que tinha preparado. E foi a seu pai e disse: Meu pai. E este respondeu: Aqui estou. Quem és, meu filho? E Jacó disse ao pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me pediste. Levanta-te, peço-te, assenta-te e come de minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que achaste tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a trouxe até a mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, peço-te, para que te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. E Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, e este o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então o abençoou e disse: És meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: Sou. E disse: Traze-a para junto de mim, e comerei da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E levou-a para perto dele, e comeu, e levou vinho e bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e sentiu o cheiro de suas vestes, e o abençoou e disse: Eis o cheiro de meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Por isso, te dê Deus do orvalho do céu e da gordura da terra e abundância de trigo e vinho.
Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos, e curvem-se a ti os filhos de tua mãe. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que tão logo Isaac terminou de abençoar Jacó, e Jacó tinha acabado de sair da presença de Isaac, seu pai, entrou Esaú, seu irmão, vindo de sua casa. E ele também tinha preparado uma carne saborosa, e a trouxe ao pai e disse ao pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de seu filho, para que tua alma me abençoe. E Isaac, seu pai, lhe disse: Quem és? E ele respondeu: Sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu sobremaneira e disse: Quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E dela comi por completo antes que chegasse, e o abençoei? Sim, e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras do pai, bradou com grande e amargo brado e disse ao pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E disse: Teu irmão veio com sutileza e levou embora a tua bênção. E disse: Não é com razão que se chama Jacó? Pois me suplantou estas duas vezes. Levou embora a minha primogenitura, e eis que agora levou embora a minha bênção, e disse: Não reservaste uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú, dizendo: Eis que o constituí teu senhor, e a todos os seus irmãos lhe dei por servo, e de trigo e de vinho supri. E que farei agora contigo, meu filho? E Esaú disse ao pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: Eis que tua morada será da gordura da terra e do orvalho dos altos céus, e por tua espada viverás e servirás teu irmão. E acontecerá que quando tiveres o domínio, arrancarás seu jugo de teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoara. E Esaú disse no coração: Os dias de luto por meu pai estão às portas, então matarei meu irmão Jacó. E essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú se consola quanto a ti, propondo-se matar-te. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz, e levanta-te, e foge para Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe a fúria de teu irmão, até que a indignação de teu irmão se afaste de ti e se esqueça do que lhe fizeste. Então te mandarei te buscar de lá, porque ficaria eu privado de vós ambos em um só dia? E Rebeca disse a Isaque: Estou cansada da vida por causa dos filhos de Et. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como essas que são das filhas da terra, que bem me fará a vida. Então é isso. Hoje decidimos fazer o vídeo em duas partes. Você está assistindo agora ao meio-dia e logo mais às 18 horas sai o capítulo 28 e o capítulo 29 de Gênesis. Então não esqueça, marque na sua agenda e logo mais nos encontramos. Deus abençoe.